Quero fazer um vídeo sobre a capacitância da fonte de um amplificador de alta fidelidade, um Hi-Fi. Eu vou tratar então sobre a filtragem, né? O que uma filtragem de alta capacitância proporciona e o que uma filtragem de baixa capacitância proporciona. Então, para isso vou usar esse gradiente A1 aqui. Eu fiz uma configuração nele aqui, sendo que eu coloquei em um canal, tá? Esse esquerdo, eu coloquei 40.000 microfarads, tá? E no outro canal, tá? Não dá pra ver, mas são dois capacitores de 2.200 microfarads. Então vou fazer uma comparação entre 40.000 microfarads contra um amplificador com 4.000 microfarads. Então é uma batalha aí de 10 vezes mais, né, nesse canal de cá, né, comparado com esse canal de cá. Esse amplificador aqui, ele está recebendo aqui uma baixa frequência, 0,9 Hz, acho que é. Então eu vou usar uma gama de frequências aí para demonstrar quando é que a capacitância faz diferença, tá? Eu vou virar ele aqui para a gente poder fazer as medições aqui do lado de baixo dele. Bom, o canal com 40.000 microfarads é esse de cá, e o canal com 2.200 microfarads é esse de cá. Eu vou conectar o osciloscópio aí e a gente vai ver o comportamento do aparelho, né, dinamicamente, né, comparar um canal contra o outro, tá? Primeiro a gente vai conectar aqui a ponteira amarela, tá? Na saída do amplificador, tá? Vou conectar aqui nesse ponto. A outra ponteira eu vou conectar aqui na fonte, tá? Então aqui conectei o osciloscópio nesse lado de cá, que a gente tem 40.000 microfarads, né? E vou mostrar para vocês um comportamento. Ele está com carga de 8 ohms ali na saída, tá? Então agora eu vou passar para cá para o osciloscópio. Só vou mudar aqui o gatilhamento para o canal 1. Então, nosso canal 1 é o amarelo, é a saída do amplificador. E o canal aí, vocês veem em azul ou rosa, é a fonte do amplificador. Tá? Então eu vou baixar aqui a varredura. Tá bem baixinha a frequência do amplificador, tá? Então tá 0,9 Hz. E eu vou variar aqui a frequência, tá? Vocês veem que a tensão da fonte, que é o canal azul, ele segue a tensão da saída. Eu vou fechar aqui, vou tirar a tensão de saída. Vejam, a fonte se manifestou também, né? Então eu baixei a potência de saída e a fonte mudou o comportamento, né? Então, se eu aumentar aqui a potência, vou colocar mais frequência aqui. Coloquei aqui 23 Hz, tá? Então, quando eu aumento aqui a potência de saída, né, o canal amarelo, vocês veem aí que a fonte se manifesta, né? Olha. Então, canal azul, o rosa, vocês veem. A câmera acaba filmando azul, tá? Mas o canal é rosa, tá? Então, vocês veem que conforme eu mexo aqui na amplitude do sinal aqui do meu gerador, a tensão da fonte lá muda, né? Então isso aqui seria mais ou menos um comportamento da música, né? Pulsos de frequência, né? Que o amplificador vai
amplificar, né, e vai consumir a potência da fonte, né. É assim o comportamento normal, tá? De um amplificador, né? Então, se a gente mantém o consumo, a fonte baixa, né? E aí, quando a gente tira o consumo, a fonte aumenta a tensão, né? Essa é a queda de tensão que a placa e a carga, né, imprimem aí na fonte. Então, funciona assim, tá? No áudio. Em amplificadores de áudio, a fonte vai variar a tensão conforme a carga que está sendo exigido dela. Agora eu vou fazer um outro teste aqui. Eu vou passar esse canal aqui, tá, para outra saída, tá? Então eu tenho os dois canais do osciloscópio agora nas saídas, tá, do amplificador. Então agora o que eu passo a ver aqui são os dois canais aparecendo juntos aqui nesse traço, né? Eu vou deslocar um pouquinho, um para cima e outro para baixo. Então aí vocês veem os dois canais. Vou aumentar aqui um pouquinho a amplitude. Vou tirar aí 30 volts, eu vou tirar do amplificador. Tá? Então estou tirando 30 volts dele. Essa frequência aqui é 23 Hz. E eu vou fazer uma varredura aqui, eu vou aumentar essa frequência para 200 Hz. Tá? Lembrem aqui que meu canal amarelo está com 40.000 microfarads. Meu canal rosa, que aqui vocês veem em azul, está com 4.000 microfarads, a diferença de 10 vezes, tá? Então eu vou subir aqui a frequência. Então aqui eu estou em 2 kHz, não vou passar daqui porque não tem necessidade. Agora eu vou voltar aqui nas frequências bem baixas, olha, 8 Hz. Vocês podem ver aqui também no osciloscópio. Então, a gente está aí com a saída do amplificador em 28 volts. Vou colocar aqui 30 Hz. Então aqui eu estou com 31 Hz, tá? Isso aqui é um subgrave, tá? Uma frequência extremamente baixa que a gente consegue escutar, né? Eu pergunto para vocês, vocês perceberam diferença? As pessoas acabam associando a falta de capacitância a graves xoxos, a grave rasgando, graves arriando, né? Então, muita gente associa um amplificador que tem pouca capacitância com arriando os graves, tá? Vocês vejam aí que isso não se confirma, tá? Então, os graves dos dois canais aí estão iguais. Se por acaso os graves do canal roxo tivesse, por exemplo, assim, eu estou baixando o volume aqui, né? Então tivessem assim, o grave ficou realmente mais baixo, mas vocês viram que não aconteceu isso, né? Os dois canais estão com a mesma amplitude de sinal de saída. Não faz sentido dizer que um amplificador que tem pouca capacitância ele dá menos graves, ou que ele não sustenta os graves, ou que ele não vai ter graves profundos, tá? Isso não é verdadeiro, tá? Essa afirmação. Não é por causa dos capacitores da fonte que um amplificador passa a ter os graves prejudicados. Mas por que então que a gente gasta muito dinheiro ali com um banco capacitivo lá de 80.000 microfarads, 40.000 microfarads, né? Se 4.000 microfarads já são suficientes?
Não é que não faz diferença, tá? Claro que sempre quanto mais capacitância na fonte, melhor. Mas a diferença, ela vem em uma situação particular do amplificador. Não é sempre. Não é Deus da hora que liga, os graves já vão estar prejudicados pela falta de capacitância. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês quando é que a falta de capacitância faz diferença, tá? Porque até agora vocês viram aqui que eu já estou com um amplificador com praticamente, deixa eu ver quantos watts daria isso. Estamos tirando aí então 29 volts de um canal e 29 de outro, tá? Então eu vou fazer a continha aqui pra gente ver quantos watts está dando isso aí. 29 ao quadrado, né? Dividido por 8 ohms, nesse caso aqui. Então eu estou tirando 105 watts do amplificador. Tem diferença? Tirando 105 watts, não tem diferença, pessoal. Os graves não são limitados pela falta de capacitância. A falta de capacitância não interfere até certo nível, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês quando é que a falta de capacitância interfere. Agora eu vou fazer outra medição aqui, ó. Eu vou colocar este canal aqui na fonte, canal roxo, tá? E vou colocar este canal aqui na fonte, canal amarelo. Vocês veem aqui então, eu estou medindo o ripple da fonte, tá? Vou nivelar eles. Alguma coisa tem que ser diferente, tá? O ripple da fonte é diferente para os dois canais. Então, o canal amarelo ali tem 40.000 microfarads, né? E o canal rosa, azul, tem 4.400 microfarads. Eu vou aumentar aqui o nível de sinal, vou aumentar e vou baixar. Aqui eu baixei o nível de sinal, tá? Eu vou desligar o gerador aqui. Pronto, desliguei completamente o gerador. A tensão da fonte é essa aí, tá? No caso aqui 64 volts nos dois canais, tá? Agora eu vou ligar o gerador e vou colocar mais potência de saída no amplificador. Então vou aumentar aqui a potência de saída. Vejam o que acontece. Então, um canal tem muito mais ripple do que o outro. Basicamente a tensão ali, se for fazer uma média, dá praticamente igual. Eu vou fazer um movimento aqui de aumentar e baixar, tá? A tensão de saída do gerador. E a gente vai ver o comportamento aqui no osciloscópio da fonte, tá? Então eu estou aumentando e baixando o sinal, tá, de saída. E aí vocês veem o comportamento da fonte. Vou colocando uma varredura aqui fácil de ver. Vejam, uma fonte com bastante capacitância, né, 40.000. E outra fonte com pouca capacitância, tá? 4.000 microfarads. É diferente, claro que é. A fonte com menos capacitância vai ter muito mais ripple. E quando que isso influencia no áudio? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse canal roxo aqui. Eu vou pegar o canal amarelo e vou pôr no canal com bastante capacitância. E na fonte com bastante capacitância. Tá? Então eu estou medindo agora só um lado do amplificador. Então eu tenho aqui, ó, tensão de saída em amarelo, tá? E tensão da fonte em rosa. O amplificador geralmente usa a fonte simétrica, então eu tenho um mais B, né, que é essa tensão aqui. Se eu tivesse 4 canais aqui nesse osciloscópio, eu poderia mostrar aqui o menos B aqui embaixo. Então vocês imaginem uma linha igual essa aqui, de cima aqui embaixo, tá? Que forma a tensão da fonte. Aqui o mais e menos B, tá? Da fonte do amplificador. Então um lado da fonte é o responsável por empurrar o alto-falante para fora, e o outro lado da fonte é responsável por puxar o alto-falante para dentro, tá?
Basicamente é isso, tá? Então, como eu tenho aqui dois canais só, tá? Eu estou colocando aqui só um lado da fonte, né? Mais B. O outro aqui vocês imaginem aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar a potência de saída, né? Vou aumentar o sinal de entrada do amplificador, né? Vou indo em direção à saturação e eu chego perto da saturação, tá? E meu amplificador já, a tensão da saída, os picos de tensão da saída já começam a ficar próximos da tensão da fonte. Então você sabe que quando a gente chega no máximo de um amplificador da tensão, né, de saída, a gente chegou na tensão da fonte. Então a fonte não tem mais tensão para colocar à disposição dos transistores. Então é isso que acontece. Ó. O transistor de saída recebe através do coletor a tensão da fonte, né, que é essa daqui. Aí a base do transistor recebe o sinal de entrada, né, e aqui esse amarelo, né, seria o emissor do transistor, né, que pegou a tensão da fonte e usou ela para amplificar a tensão a corrente da base, né, no caso do transistor de saída. Então a gente vai ter a tensão do emissor sempre um pouquinho abaixo da tensão do coletor. Então vocês estão vendo aqui a tensão do coletor de saída, dos transistores de saída, né, que é essa azul, e aqui a tensão do emissor. Então o transistor tem uma perdinha de 0,6, o emissor nunca vai encontrar o coletor, né, mas ele segue a tensão do coletor. Então você veja essa modulação que passa aqui em cima, o transistor, o emissor segue essa modulação. Tá, eu vou colocar aqui outra frequência, talvez fique mais fácil. Aqui, ó, coloquei 9 Hz. O transistor de saída, né, que está recebendo essa tensão aqui de mais B, e ele está recebendo um sinal de base que não é exatamente igual a esse do emissor, tá? Mas o emissor, ele nesse momento de saturação, a tensão do emissor segue a tensão do coletor. Então você veja a mesma modulação de ripple, né, passando para o emissor. Ou seja, quando a gente satura o amplificador, a gente está, no caso, passando a tensão do coletor do transistor de saída diretamente para o emissor. Tá? Então veja que eu não consigo passar daqui, ó. O sinal de saída não passa da tensão da fonte, ou seja, o amplificador, que ele tem uma fonte de 50 mais 50, nunca vai sair do amplificador picos maiores do que 50 mais 50 e menos 50. Né? Então, é basicamente assim que funciona o amplificador. Né? Agora então eu vou mostrar o outro canal, como se comporta. Então eu vou passar aqui o canal amarelo para a saída do canal que tem pouca capacitância e vou monitorar a fonte aqui do canal que tem pouca capacitância. Então a gente está vendo aí mais ou menos a mesma coisa. Agora eu vou subir aqui a tensão. Veja que eu estou aumentando o sinal de saída e o ripple da fonte aumenta também. Porém, vejam que no áudio não tem diferença. Não é porque tem pouca capacitância nesse lado do amplificador que o áudio fica prejudicado. Estão vendo aí a diferença? Mesmo com o ripple da fonte, eu tenho um áudio limpo aqui na saída, tá? Então, quando que faz diferença é quando a gente satura o amplificador. Aí o áudio fica prejudicado. Veja que eu já estou aqui com 36 volts aí de tensão de saída, tá? E aí começa a aparecer esse efeito. O ripple da fonte, né, limitando a tensão de saída do emissor do transistor. Tá? Então vocês veem aqui a tensão que chega no coletor, que é a da fonte, né? Ela está com essa ondulação e o transistor satura em momentos diferentes, conforme a tensão que está no coletor. Então,
Quando a tensão aqui está alta, não tem saturação, vejam. No caso aqui a tensão está alta, não tem saturação. Mas quando a tensão da fonte está baixa, né, tem saturação. Então fica alternando a saturação. Tá? Vejam que essa tensão, a média dessa tensão aqui é basicamente a média da tensão do outro canal. Não é questão de não ter grave, não é questão de não sustentar graves, não é questão de o grave arriar ou ficar xoxo, tá? Veja que aqui, ó, eu baixei a potência e a tensão do ripple não está tocando nas cristas da onda de saída, então não tem diferença nenhuma nesse momento aqui. Se eu aumentar um pouquinho aqui, aí a crista já toca lá no ripple, ó. Isso aqui não é grave xoxo, nem grave que arria, tá? Isso aqui é um grave que tem uma modulação na crista, tá? Ele vai causar digamos, um som diferente, mas ele vai ficar, digamos que mascarado, tá? E isso aqui só acontece próximo da região da saturação do amplificador, ou seja, a hora que o amplificador já não está mais linear, que ele já está gerando muita distorção, né? Eu vou mostrar agora em comparação um canal contra o outro. Tá, olha aqui, ó, tenho uma ponteira em cada canal, tá? Então aqui, ó, os dois canais juntos. Eu vou inverter um dele, tá? Um está invertido em relação ao outro, só para a gente visualizar, tá? Vejam ali que o ripple está afetando o canal amarelo, né? No caso ficou aqui a ponteira amarela. Mas se eu baixar aqui um pouquinho, já não afeta mais. Então eu posso colocar aqui menos frequência, por exemplo, vejo aqui 8 Hz, o áudio não foi afetado. Então eu posso colocar aqui 200 Hz, o áudio não foi afetado, vejo. 45 Hz, tá? Vejam, o áudio foi afetado? Não foi afetado. Mas quando eu saturo o amplificador, tá? Vamos ver aqui. Vejam aí, ó, o canal que está com menos capacitância vai saturar as cristas primeiro, tá? Agora o outro saturou, ó. Só que isso aqui é uma região do amplificador que não é agradável de usar aqui nessa região, tá? Quase saturando o amplificador. É a região praticamente da máxima potência, né? Então a gente está trabalhando numa região muito insegura do áudio, no caso. A gente pode danificar algum tweeter, algum mid-range nessa região aqui, né? De repente um pico vem mais alto e satura bastante, no caso, né? Um amplificador para alta fidelidade, né? Para hi-fi, para a gente ter uma audição prazerosa, a gente vai usar, digamos, metade da potência e alguns picos vão passar da metade, né? Então vão chegar a 90%, 80%. A gente pensa em um amplificador para alta fidelidade, um amplificador que vai tocar com um volume moderado, né? Então, se é um amplificador para uso, para apreciação, um amplificador para boa música, né? Então, bancos de 80 mil microfarads não fazem sentido. Se a gente não vai usar um amplificador muito perto da região da saturação, não faz a menor diferença, tá? Vejo que o canal ali tem ele fica baixando e subindo, né? Aqui a gente já está em 1100 Hz. Então ali o amarelo, né? Ele fica variando, tá? Mas se eu baixar aqui um pouquinho, não tem diferença nenhuma, tá? Vou baixar mais um pouquinho aqui. Então não tem diferença nenhuma. 2 kHz, tá? Não tem diferença nenhuma.
Então, a falta de capacitância, ela faz diferença quando o amplificador está muito perto de saturar, no caso, numa região muito próxima da máxima potência, tá? Em regiões abaixo da máxima potência, a gente não vai ter problema nenhum. A gente só vai ter uma certa limitação de potência, a gente vai poder chegar numa potência menor um pouquinho, tá? Não é muito, por causa da falta de capacitância na fonte, tá? Olha só. Então, um pouquinho menos de potência, né? Já tem o áudio ali limpo, né? Não são os capacitores que proporcionam graves profundos, tá? A tensão da fonte, ela tem que se manter constante, né? Conforme o amplificador consome corrente, né? Ela não pode baixar muito. Ela tem que se manter numa região ali tipo, por exemplo, 10% de variação, tá? Como não são os capacitores, tá, que sustentam os graves, vocês viram aí que a única diferença que dá de um canal para o outro é a modulação nas cristas, né? A falta de capacitor não limitou a banda passante de graves, não limitou a amplitude dos graves. Vocês viram aqui então um canal com 40.000, outro com 4.000, e a tensão média dos dois canais ficou praticamente igual. Claro que aqui tem muito mais ripple, né? Mas da mesma forma que o capacitor descarrega rápido, ele carrega rápido. Então, essa fonte, esse lado aqui, essa fonte se recupera mais rápido do que essa. Vocês viram ali no teste. Então, ela fica com picos para cima, essa daqui, e picos para baixo, né? Mas esses picos indicam, né, que ela carrega rápido, né, e descarrega rápido. Essa aqui, ela descarrega devagar e carrega devagar, tá? Por causa da maior capacitância, mas a tensão média das duas fontes ficou praticamente igual. Então, né, quem sustenta a tensão da fonte são os transformadores. Os transformadores que não podem arriar a tensão, tá? Então eles têm que ser calculados para que baixem o mínimo possível, né, ou o mínimo aceitável a tensão da fonte. A baixa de tensão daqui, tá, que a gente viu lá no osciloscópio, a tensão da fonte baixando, na verdade era a queda de tensão daqui que se refletiu lá. Então eu já comentei em outro vídeo, na verdade outros dois vídeos, tá, sobre o cálculo do transformador para amplificadores e para fontes. E toda vez que a gente pega um transformador e retifica a tensão na ponte retificadora, né, a gente ganha a tensão multiplicada por 1,4. Só que esse aumento de tensão não é de graça, tá? Se a ponte retificadora e os capacitores nos deram uma tensão multiplicada por 1,4, esse sistema aqui, ponte e capacitores, eles vão consumir daqui 1,4 vezes mais corrente do que o que eles entregam. Se a tensão subiu, para manter a mesma potência, a corrente tem que ter subido do outro lado, né? Então, toda vez que a gente monta uma fonte, né, que vai entregar 5 amperes, a gente vai consumir 5 amperes dela, ela vai consumir do transformador 7 amperes. Toda vez que a gente calcular um transformador para uma fonte de amplificador, a gente tem que usar transformadores de 1,4 vezes a corrente que a gente vai tirar da fonte, né? Então, um amplificador que vai consumir 10 amperes, a gente tem que usar um transformador de 14 amperes, tá? Isso é o mínimo possível que a gente pode colocar um transformador. O errado é a gente calcular, no caso, fazer um amplificador que vai consumir 10 amperes e colocar um transformador de 10 amperes. Então, esse é o erro máximo, porque essa fonte vai consumir 14 amperes do transformador e esse transformador
inevitavelmente vai arriar a tensão, tá? Sobrecarga. Tem o colega Hugo Ribeiro, né, que ele chega a indicar 2 vezes a corrente, tá? Para o transformador. Então, se a fonte vai consumir 5 amperes, a gente tem que usar um transformador de 10 amperes. Tá? Mas o mínimo é 1,4 vezes. Né? Então, a fonte vai entregar 5, o transformador tem que ser de 7. Quem sustenta é o transformador que não pode arriar. A fonte arria porque o transformador arria. Então, quem tem que ser forte é o transformador. Fonte com pouca capacitância não prejudica os graves. A fonte com pouca capacitância vai gerar ripple na crista da saturação. Só que isso, né, só acontece perto da saturação e na saturação. Não é a capacitância da fonte que sustenta graves. E nem provoca ruídos ou modulações desejáveis, né, abaixo da tensão de saturação do amplificador. Então, um pouco abaixo da tensão de saturação do amplificador, vocês perceberam que os 2 canais ficaram praticamente iguais, tá? Não tem perda nenhuma. Então é isso aí. Um abraço.